Bitcoin e a maior crise econômica da história. Veja bem, em 2008, com a crise financeira mundial que começou ali pela bolha imobiliária dos Estados Unidos, logo depois daquela crise houve a criação do Bitcoin. O Bitcoin surge oficialmente em 2009, mas ele começou em 2008, paralelo à crise, com a preocupação de Satoshi Nakamoto e outras pessoas interessadas em criptografia, principalmente. A criação da criptomoeda, a primeira criptomoeda do mundo, surgiu ali. E surgiu ali querendo deixar de lado as instituições financeiras e os governos, para que um dinheiro pudesse não ter a intervenção, não ter a manipulação dessas entidades. De lá para cá, muita coisa mudou. Hoje em dia a gente vê o Bitcoin sendo adotado mundo afora por diferentes empresas, por governos, por investidores normais como eu, você. E embora o mundo tenha mudado bastante nesse sentido da tecnologia, no sentido de nós já encontrarmos uma credibilidade, uma usabilidade, né, para as criptomoedas, por outro lado, nós sempre vamos ter as crises. Se aquela crise que afetou no primeiro momento os Estados Unidos, mas depois também a Europa e o restante do mundo, se aquela crise depois de um tempo foi controlada, outras crises surgiram, crises menores, mas agora a gente tem o que pode ser chamado sim de a maior crise econômica da história. Pelo menos é assim que eu a enxergo. Pós-pandemia, pós o problema sanitário, né, de saúde pública que tivemos espalhado pelo mundo todo e que fez com que os governos fossem obrigados a imprimir dinheiro para dar assistência à sua população, principalmente à sua população mais carente, né? Visto que houve lockdown em muitas partes do mundo, muitas empresas fecharam as portas, muitas pessoas ficaram totalmente sem renda e tiveram uma ajuda, uma assistência ali por parte do governo e que, embora algumas pessoas hoje critiquem essa assistência, eu acho que foi correta. Naquele momento a gente não sabia a dimensão da doença, o que a gente via era pessoas morrendo pelo mundo todo, o que a gente via era um mundo praticamente parado como nunca se viu, né? Então eu lembro de imagens, de vídeos, de fotografias que mostravam lugares completamente desertos, né? Eu lembro que eu tinha um casal de amigos que naquela época estava em Paris e andou por Paris já completamente deserto. Então são imagens que nunca vão sair da minha cabeça, que nunca vão sair da cabeça de muitas pessoas. Então, dar assistência às populações mais carentes mundo afora era uma obrigação por parte dos governos. Tinha que ser feito aquilo porque a gente não sabia as consequências daquela doença e a gente via que naquele momento o pânico era geral, né? O pânico estava ocorrendo em diferentes lugares do mundo. Mas essa ajuda assistencialista, né, teve um preço. E um preço que vem sendo pago nos últimos tempos. Então, o que a gente vê hoje é uma inflação muito maior em diferentes países do mundo, muito maior do que era o habitual. Isso porque houve uma impressão desenfreada de dinheiro, né, do dinheiro fiduciário. Isso por Brasil, por Estados Unidos, por países do continente asiático, países do continente africano, ou seja, pelo mundo todo. Tá? Então não adianta a gente querer achar culpados, mas fulano, cicrano fez errado. Não. Todos nós fizemos o que achamos que era o certo naquele momento. E agora temos que pagar um preço. A economia ficou totalmente descontrolada em boa parte do mundo. A economia dos Estados Unidos e da China são duas economias que sofrem muito
e nós estamos falando das duas principais economias do mundo, e, consequentemente, o mundo é afetado também. Isso é preciso a gente entender, é preciso a gente conversar sobre isso, porque quando eu falo Bitcoin e a maior crise econômica da história, criptomoedas e a maior crise econômica da história, é porque uma coisa está ligada à outra, né? Nós não vivemos em mundos separados. Eu costumo sempre enfatizar isso, né? Quem lida com criptomoeda, quem gosta de Bitcoin, quem é um entusiasta desse mercado de criptomoedas, não vive num planeta fora da Terra, vive na Terra. Vive nesse planeta, então todas as coisas que acontecem de grande impacto nesse planeta afetam também o mercado de criptomoedas, nem poderia ser diferente. Então, quando a gente vê duas grandes economias do mundo, as duas principais economias do mundo, que são os Estados Unidos e a China, enfrentarem dificuldades, isso faz com que eles tenham que comprar menos, importar menos, isso faz com que eles tenham problemas locais que antes eles não enfrentavam. Então, por exemplo, hoje a principal preocupação do Banco Central dos Estados Unidos é o controle da inflação, por isso que ele vem subindo juros. Então, a gente vê esses problemas que essas grandes economias enfrentam e que numa sociedade globalizada todos nós enfrentamos. Então, não é porque os Estados Unidos está em crise que aqui no Brasil a vida vai ser perfeita. Não é porque a China está em crise que aqui no Brasil vai ser perfeita a vida, muito pelo contrário. Hoje, principalmente nós, economias menos desenvolvidas, nós precisamos sim muito desses países, né? O Brasil é um grande exportador de commodities, né? O Brasil é um grande importador de grãos, por exemplo, é um grande importador de minérios de ferro. E para a gente exportar isso, a gente precisa de países que importem esse tipo de mercadoria. E China e Estados Unidos são grandes importadores nossos, né? China hoje é um grande importador de muitos países do mundo, né? Até porque é um país gigantesco, a China, de uma população gigantesca, e que nos últimos anos teve um crescimento econômico muito grande. Então, muitas economias de países hoje em dia dependem muito da China, né? Eu lembro que eu estava esses dias aí vendo um vídeo, né, do Mujica, né, o ex-presidente do Uruguai, falando o quanto hoje o Uruguai, o quanto a América do Sul acaba sendo dependente desses negócios feitos com a China e que talvez até por negligência da Europa, por negligência dos Estados Unidos, né? O fato é que a China vem ganhando mercados em todo o mundo. Mas, falando dessas duas grandes economias em crise, a gente precisa entender que todos os reflexos dessas duas grandes economias em crise acabam se expandindo para o mundo. E nós não temos só os problemas econômicos, nós temos os problemas geopolíticos também, né? Então, é preciso lembrar mais uma vez da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Da invasão da Ucrânia pela Rússia, dos problemas que isso acarreta. A gente sabe que a Europa é muito dependente do gás que sai ali da Rússia, principalmente a Alemanha. A Alemanha está numa situação catastrófica com a falta do gás russo, né? Diante desses problemas envolvendo a guerra na Ucrânia, né? Mas não só a Alemanha, a gente vê inúmeros países, a gente vê a Europa enfrentando inúmeros problemas. E nesse momento está acabando o verão da Europa e vai começar o inverno. Ou seja, os invernos na Europa, em muitos países da Europa, são invernos muito rígidos, né? São invernos que as pessoas precisam estar com o aquecimento, né? Dentro de casa ligados, aquecedores ligados o tempo todo, né? Eu já passei por isso, por essa experiência de viver na Europa e às vezes está tão frio ali que você liga o aquecedor, você se cobre com dois edredons e parece que não tem jeito, né? Agora imagine com essa falta de gás o que isso não pode acarretar durante esse inverno na Europa. Imagine pessoas morrendo dentro das suas casas, porque as suas casas não têm aquecimento, não tem gás para aquecer, não tem condições de aquecer
dentro de casa e a pessoa morrer de frio dentro da própria casa. Isso pode vir a ocorrer, sim. Não é um disparate, não. É uma possibilidade, infelizmente, provável diante da situação que a gente vive hoje no mundo. Então, é preciso entender que nós atravessamos a maior crise econômica da história porque nós vivemos hoje numa sociedade totalmente globalizada. O que acontece nas principais economias do mundo afetam o mundo inteiro. Então, não tem como países serem ilhas econômicas diante do que vem ocorrendo nos últimos tempos. E nós temos até problemas que podem ganhar uma proporção ainda maior. Existe a possibilidade da China tentar retomar o controle de Taiwan, que é um território chinês, mas é um território autônomo já faz bastante tempo. Então, isso poderia acarretar até na entrada de outros países, dos Estados Unidos, de outros países, num possível conflito envolvendo China e Taiwan. Existe, não só pela Rússia e Ucrânia, mas também por China e Taiwan, a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Então, imagina, a gente está vivendo numa sociedade, numa crise econômica ferrenha, numa crise geopolítica grande, numa possibilidade de uma terceira guerra mundial e numa sociedade globalizada. E novas doenças surgindo, né? A gente vê aí a varíola dos macacos, a gente vê, existe uma expectativa, é difícil falar sobre isso, mas existe uma expectativa que surjam daqui para frente superbactérias e supervírus mundo afora, e talvez a pandemia que a gente enfrentou recentemente aí seja só uma das primeiras pandemias que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Então, diante de um cenário tão difícil, como imaginar que possam haver ilhas econômicas? Não existem ilhas econômicas. E assim como não existem ilhas econômicas, não existem ilhas de investimento. Dizer que o mercado de criptomoedas já está se recuperando e que logo logo a Bitcoin vai valer 100 mil dólares, que nos próximos 2 anos Bitcoin vai valer US$ 1 milhão, é falácia, é absurdo, um comentário estapafúrdio, né? Não dá para a gente imaginar dessa forma porque enquanto a economia não for mostrando pequenos sinais de melhora, muito provavelmente a melhora do mercado de criptomoedas vai ser incipiente também. É óbvio que quando foi criado o Bitcoin lá em 2009, Satoshi Nakamoto talvez esperasse ter um tipo de dinheiro ali que fosse forte para enfrentar até mesmo dificuldades do tipo que nós estamos enfrentando agora. Mas o Bitcoin é uma criptomoeda, é um dinheiro, é uma tecnologia muito recente. Então, você esperar que a cultura, a sociedade mundial e a cultura mundial se adapte a essa nova tecnologia, essa nova invenção que é a criptomoeda, que é o Bitcoin, em 13 anos, que a gente normalize as coisas nesse sentido, é utopia. Então, eu acredito no Bitcoin como reserva de valor, eu acredito no setor de criptomoedas com todas as energias que eu tenho, mas eu sei que esse setor precisa se desenvolver bastante ainda, vai demorar alguns anos para um desenvolvimento eficaz que tanto as populações do mundo gostam e precisam, né? Mas, nesse momento, a gente fica muito dependente, sim, do que está ocorrendo na economia mundial, do que está ocorrendo no mercado financeiro tradicional. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, entenda, Bitcoin faz parte do mundo que nós vivemos. Bitcoin não é uma coisa vinda de outro planeta. E nesse momento o planeta Terra está numa confusão tremenda. As dificuldades que nós enfrentamos são das mais variadas. Então é impossível você querer que o mercado de criptomoedas nade de braçada no momento onde tem muita gente morrendo afogado por aí nesse mar financeiro, né? Então é isso. Entenda que assim que o mercado tradicional
financeiro tradicional tiver melhoras, e isso depende da economia mundial apresentar melhoras, isso depende de uma estabilidade da inflação nos países, isso depende de uma taxa de juros que, se não ajudar, pelo menos não atrapalhe. Isso depende de vários fatores econômicos, vários fatores financeiros. Com certeza nós teremos também um crescimento no mercado de criptomoedas. Enquanto isso não ocorrer, teremos que enfrentar as dificuldades do dia a dia, que são essas que nós estamos vendo agora, tanto do ponto de vista econômico quanto na criptoeconomia especificamente. Tá bem? Esse canal é o Minimalista Cripto, o meu nome é Fábio de Lima. Se você gostou desse conteúdo, hoje foi bem um bate-papo mesmo sobre economia. Eu não sou economista, mas acho que precisava ser falado aqui algumas coisas para que a gente possa medir, ponderar as nossas expectativas no mercado de criptomoedas diante de um cenário tão caótico que vivemos na economia mundial. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Dê um like nesse vídeo se você gostou, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos se você gostou dele, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e até breve.